Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Ô galera, desculpa aí o formato do vídeo aí, eu tô sem ambiente pra gravar. Essa é a real, né, sem cenário como eu tinha antes. Vou tentar ajeitar isso pra ver se eu retomo com os vídeos, pra ver se anima, se inspira um pouco. Aí eu tava saindo do serviço agora, né, e pensei, pô, dá pra gravar um vídeo. Não gosto muito desse formato, tá? Mas é o que tem pra hoje, galera. Vamos falar um pouco aqui do genocídio que está acontecendo aí, que foi na verdade comprovado contra povos originários, né, mais conhecidos como indígenas, aqui no Brasil, né, promovido pelo governo Bolsonaro, que até então ficava tudo sob sigilo, tudo muito censurado, muito bem guardado, então a gente não tinha uma ideia realmente do que acontecia. A gente não, né? A maioria da população não, mas se você observasse com atenção, para os lugares certos, você sabia que algo muito errado, muito ruim estava acontecendo, cara. Não tinha como não ser, né, dessa forma. Vamos começar aqui, né, pelo começo. Como eu disse para vocês, para você entender a gravidade de algumas coisas, né, a gente tem que te encaixar no contexto, né, e esse contexto exige muitos detalhes, né, é muita coisa que aconteceu. E para você construir uma visão geral, para formar a sua opinião, para ter certeza sobre a opinião de alguém que está falando, no caso eu aqui. Vocês se lembram, quem segue o canal há algum tempo, que eu entendi quem era o Bolsonaro, né, muito antes da eleição de 2018. Lá no início ele fazia o personagem legal, né? Sério mesmo, ele fazia aquele cara que simulava o patriota, simulava o meio radical, que era contra sistema e tal, mas se você observasse ele com um pouquinho mais de atenção, você ia ver que ele tinha, né, muita coisa de mau caráter contida nas suas falas. E aí eu fui percebendo que, como todos os outros, ele era só um personagem, ele estava só fingindo. Bolsonaro era uma farsa desde o início. Então eu já comecei a bater no Bolsonaro, né, antes de 2018, antes da eleição. Hoje é fácil, né, você pegar uma galera aí criticando o Bolsonaro. É fácil por quê? Porque tá na moda. Mas quando era modinha apoiar Bolsonaro, como muitos aí fizeram, inclusive alguns que até criticam ele hoje, né, aí era complicado. Parecia que você era o do contra. Você era até minoria, inclusive aqui na plataforma do YouTube. Pô, atacando o Bolsonaro, Bolsonaro é patriota, Bolsonaro é nacionalista, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. E eu falo, cara, esquece, esse maluco é uma farsa. E se você observar desde a eleição dele, é uma eleição praticamente que não tinha, né, propostas, né, promessas de campanha, o que parece bom, mas na verdade não era. Ele não tinha promessas de campanha porque a agenda que ele tinha para ele quando governasse o país era toda, né, próxima ou muito presa aos compromissos das pessoas, né, da qual ele formou o seu grupo ali de apoio. Então ele tinha muitos compromissos, principalmente com o pessoal do agronegócio, que sempre foi uma quadrilha, né, uma facção do Estado Profundo, né, bem importante aqui no Brasil. Então ele tinha muito compromisso com o agronegócio, muito compromisso com alguns empresários, muito compromisso com algumas, né, facções mais radicais aí, alguns grupos. Ele se aproximava muito de fascistas, neonazistas. Então ele pegou esses grupos e assumiu. Eu tenho uma agenda, mas não posso abrir ela publicamente, porque ninguém vai aceitar o que eu vou fazer. Então ficava só aquela farrinha, aquela festinha, né, de governo e lacração, né, e muita polêmica. Mas pega lá no início da campanha dele, como que o Bolsonaro realmente ganhou a eleição? Além da lacração do anti-PT, que estava na moda, tinha sido construída desde 2013, né, ser antipetista, né, ele trouxe isso pra ele, né, e também conseguiu a tal da fakeada. Pô, a fakeada foi uma das maiores farsas eleitorais da história, acho que mundial, cara. Já aconteceu outras vezes, né, candidatos simular um ataque para se fazer de vítima, mas como o Bolsonaro fez, cara, foi muito na cara, muito explícito. Então, você percebe que um candidato que se elege, né, através de uma farsa, né, daquele tipo, daquele nível, como a fakeada,
cara, você via que tinha alguma coisa errada. E aí você foi vendo que após a eleição do Bolsonaro, né, ele começa o seu governo e já começa formando uma verdadeira quadrilha, que era o seu ministério. A escolha dos ministros era assim, algo bizarro. Cada nome que ele foi colocando no seu governo, você percebia que ou fazia parte do compromisso dele com alguns grupos, como o agronegócio, ou o próprio Centrão, né? Ou quem sabe os militares que criaram muita força, ou então era aquele grupo da zoeira, né? Da farra, da loucura, da insanidade, né? Que a missão deles era fazer, né, fumaça com as suas polêmicas, enquanto o Bolsonaro ia colocando sua verdadeira agenda no poder. Então, pô, a gente veio de uma fakeada na eleição, aí vem uma escolha de uma verdadeira quadrilha, que era o seu ministério, e começou aquela questão da polêmica do dia, a bizarrice do dia. O governo Bolsonaro era basicamente isso. Qual vai ser o ato bizarro, o ato absurdo, abjeto, né, revoltante que ele vai promover hoje pra gente ficar debatendo? Às vezes eram mais de um por dia. Inclusive alguns ministros, né, foram escolhidos só pra fazer isso. A Damares Alves, né, era uma dessas. Tinha aquele outro, né, das relações exteriores, né, tinha o pessoal que era envolvido aqui com a educação no país. Era só para fazer bagunça, fumaça, lacração, né? E depois ele encampou a ideia do golpe, né? Começou, né, a tentar colocar em prática uma ideia de dar um golpe para continuar no poder. Muito em conta, hoje se tem a prova, de que não era só porque ele tinha uma ideia de perpetuação no poder, né, uma doutrina militar golpista, não. É porque ele cometeu muitos crimes com a sua agenda oculta de governo, e a única forma disso não ser revelado ao mundo era ele continuar eternamente no poder, cara. A única forma dele não ser preso era ele continuar no poder. Eu já avisei isso muito tempo atrás. Quem me acompanha sabe que eu sempre falei isso do Bolsonaro. Então, quando você pega a escolha dos ministros, que é o que eu queria começar destacando para vocês aqui, né, você tem uma verdadeira quadrilha, né, no lugar de ministros, né, eram membros dessa quadrilha, né, e já revelava qual que era a ideia, como eu estava dizendo para vocês, né, a agenda oculta. Porque apesar de toda a insanidade que a gente observava no governo, né, de tudo parecer meio assim improvisado, muita incompetência, muita coisa de amadorismo, né, tinha sim essa agenda oculta, que, como eu expliquei para vocês, não podia ser revelada porque jamais seria aceita por uma pessoa de bem, de verdade. Era uma agenda tão bizarra, tão grotesca, né, em vários setores inclusive, que não podia, né, ser mostrado ao público como promessa de campanha. Então ficou mais fácil você governar com muita fake news, muita zoeira, né, de polêmica, muita lacração, né, e tinha aquela parte oculta do governo trabalhando, enquanto isso estava sendo operado aí pela imprensa, pela mídia, pela opinião pública, pelos influenciadores. A gente só ficava debatendo a lacração, a coisa bizarra do dia, a festa. Então, se você pegar, dentre outros setores, em destaque aqui, você vai ver o que eles fizeram no meio ambiente, cara. E sempre me chamou atenção, sempre me deu vontade de falar, né, sobre o que estava acontecendo no meio ambiente no Brasil, mas parece que não tinha importância para a maioria. Não tinha importância para os formadores de opinião, não tinha importância para quem estava fazendo, né, aquela questão do centrão e governando o país. Não tinha importância em lugar nenhum, para ninguém, cara, falar de meio ambiente. Só para alguns ativistas, para algumas pessoas que trabalham no setor de maneira séria, né? Você vê ali pelo quadro ministerial, Tereza Cristina, escolhida para ser a ministra da Agricultura. Por que é importante falar da Tereza Cristina? Além de ser a rainha do agrotóxico, né, que tinha lá sua própria agenda de, né, transformar o Brasil no reino dos agrotóxicos, para fortalecer o agronegócio, né, e deixar os caras cada vez mais ricos e poderosos, né, ele queria, logo de início, o Bolsonaro, subordinar o meio ambiente, né, ao Ministério da Agricultura, cara, que é um inimigo do meio ambiente, um inimigo natural aqui no Brasil do meio ambiente. Ele queria transformar o Ministério do Meio Ambiente, né, numa secretaria subordinada, né, ao Ministério da Agricultura. Cara, já era absurdo por si, já sinalizava o que ele estava pensando em fazer com o país. Mas deu muita repercussão, ia pegar muito na cara o que ele queria fazer, então ele voltou atrás, né, e nomeou para ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, um bandido. Eu falei disso muitas vezes aqui. Ricardo Salles era bandido, cara. Ele é bandido, um bandido condenado. Por isso eu tenho propriedade para chamar o cara de bandido.
Você vê todos os absurdos que ele cometeu como chefe da pasta, como ministro do meio ambiente, e você tem provas disso. Inclusive ele foi denunciado pela Polícia Federal como um chefe do tráfico ilegal de madeira na Amazônia. Ele operava, o ministro do meio ambiente operava em conjunto com madeireiros ilegais, cara. Isso é o Brasil. Você tem noção do que eu tô falando? O ministro do meio ambiente denunciado porque era um dos chefes das quadrilhas, que operavam aqui traficando madeira de maneira ilegal no país. E quem trafica madeira trafica outras coisas, você sabe muito bem disso. Então, cara, você pega a ministra da Agricultura, que era inimiga natural do meio ambiente, você coloca a rainha do agrotóxico. No meio ambiente, para dar uma simulação de independência, ele coloca um cara que já tem denúncias por crimes ambientais, condenado por crimes nessa área aí, inclusive, e que depois foi comprovado que ele era simplesmente um traficante de madeira. Está sendo investigado, até perseguiram o delegado na época lá, mas ele está sendo investigado por isso até agora. É absurdo você ver que esse cara foi eleito agora deputado, só no Brasil. Mas você vai se lembrar do Ricardo Salles, quando teve aquela reunião absurda do governo Bolsonaro, uma que vazou pelo menos, dentre tantas outras que devem ter ocorrido, e cheio de ministros junto com o Bolsonaro ali, e ele falando de questões de golpe, questões de como estava a imagem do governo, seus planos para o futuro, e cada ministro quis colocar a sua participação no crime que estava acontecendo ali no governo Bolsonaro. Então cada ministro tinha uma missão e cada um quis se mostrar. Então a Damares falou, o Paulo Guedes falou, alguns militares que estavam presentes falaram, todo mundo quis falar alguma coisa de governo. Na minha área eu tô fazendo isso, tô cumprindo a minha parte, a minha missão, no plano geral do crime. E o Ricardo Salles, quando chegou a sua vez, lembrando que a gente estava em época de pandemia aqui no país, que no futuro a gente acabou chegando a quase 700 mil mortes, a maioria delas por culpa do próprio governo, de maneira intencional, porque ao se omitir, tendo ciência de um possível resultado, é intencional sim, então é crime. Ministro do Meio Ambiente, em plena reunião, em meio a palavrões e ataques de outros ministros, ele simplesmente fala, vamos aproveitar que a imprensa e a opinião pública está prestando atenção na pandemia, em toda essa polêmica, nas mortes e coisas em todo esse pânico, vamos aproveitar para passar boiada. E aí ele explica que era desregulamentar as leis de proteção ambiental, para colocar em prática o seu esquema criminoso contra o meio ambiente no país. Cara, em paralelo à escolha desses ministros, por exemplo, você vai observar que tinha uma agenda sinistra para o meio ambiente, quando você percebe que o Bolsonaro ele coloca em prática um verdadeiro desmonte, uma sabotagem de todos os órgãos públicos de fiscalização para proteger o meio ambiente. Lembra que o chefe do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que controlava os satélites de monitoramento no país, se envolveu numa polêmica, inclusive foi demitido, porque revelou que a gente estava desmatando demais através de queimadas no Brasil. Então era uma ferramenta de fiscalização contra o desmatamento ilegal, contra o ataque ambiental. Então demite esse cara aí, para de divulgar as imagens de satélite que mostram o que a gente está fazendo. Você vai ver que o Bolsonaro atacou sistematicamente outros órgãos de fiscalização, como o IBAMA e o ICMBio. Perseguiu funcionários, sabotou a estrutura de fiscalização, afrouxou as regras de multas ou punições contra criminosos ambientais. Cara, foi um absurdo que o Bolsonaro fez. Completamente, revoltante. Para quem gosta dessa área do meio ambiente, para quem entendia o que ele estava fazendo. E para garantir que essa agenda ainda ficasse mais completa, ele colocou como chefe do setor ali do Conselho Nacional da Amazônia, ele colocou o general Mourão. Mourão com seus absurdos, general de exército, vice-presidente do país, tinha um status, uma influência, para afastar o Mourão ali do governo, da parte executiva, colocou o Mourão na missão Amazônia, para operar o desmatamento no país. A missão dele era controlar os militares, assumindo
né, o comando da fiscalização, já que ICMBio e IBAMA, né, desapareceram no governo Bolsonaro, né, ou foram devidamente manipulados, né, por eles, manobrados por eles, para permitir todo o ataque ambiental. Né, você pega que o Exército se envolveu através do General Mourão, né, com um conselho, para simplesmente, né, se omitir diante das suas responsabilidades de fiscalização. Então, cara, era tudo muito bem organizado. Como eu disse, era uma agenda, era uma coisa bem planejada. Não era só aquela incompetência, aquela loucura do governo Bolsonaro. Em alguns lugares, em alguns setores, a coisa era muito bem organizada. Você vai ver que a ministra Damares, que era ministra da Mulher, ministra dos Direitos Humanos e tal, ela chegou a ficar com a pasta da FUNAI, a secretaria da FUNAI, que cuidava do setor indígena no país, ficou sob a influência da Damares. Ela escolheu, né, cargos, né, chave dentro da FUNAI. Damares essa, cara, que... Desculpa. Damares essa que você sabe que além da sua missão de fazer polêmicas e fazer fumaça, né, pra enganar a galera aí durante, né, a Operação Bolsonaro, né, ela promoveu também coisas absurdas nos seus ministérios, né, pelo menos nas suas áreas de atuação. Seja cuidando da mulher, né, nas coisas absurdas que ela falava, né, seja fazendo fake news, como ela foi eleita, né, promovendo uma fake news de que criancinhas estavam sendo traficadas aqui no Brasil, né, para exploração sexual, né, e retirada de órgãos, né, no tráfico negro de órgãos. Cara, ela foi eleita falando um absurdo desse, como se ela se preocupasse com crianças. Basta ver como estavam as crianças indígenas, né, sob a sua influência, já que ela também cuidava, né, do setor de direitos humanos. Então você tem noção que a coisa não foi, tipo assim, por acaso? Foi muito bem montada, né, cara? A Damares falando de fake news via QAnon, né, de criancinhas e tal, toda aquela vitimização, né, toda aquela questão do drama, né, para atrair a opinião pública, e ela conseguiu se eleger assim, né, junto ao povo lá evangélico, né? E cara, era só o QAnon, uma replicação da teoria QAnon de conspiração, que é uma farsa, na verdade, né, mas era a versão caipira disso tudo. Então, cara, todo mundo, né, participou desse crime, né, dessa operação, dessa grande conspiração contra o meio ambiente. Porque, basicamente, resumindo para vocês aqui, o plano era entregar, né, o meio ambiente para garimpeiros, né, o Bolsonaro tinha um carinho especial por garimpeiros, entregar o meio ambiente para madeireiros poderem explorar, destruir, né, e grileiros de terra, que na verdade são os grandes chefões do agronegócio, né, que grilam as terras e depois falam que são donos, né, e exploram pessoas para conseguir milhares e milhares de reais todos os dias aí, né, controlando tanto a economia, né, e usando o poder econômico para controlar inclusive o poder político. Eu lembro que o Mourão, vice-presidente do país, uma vez perguntado sobre desmatamento, invasões de terras, né, ele chegou a dizer que a melhor forma para acabar com as invasões era legalizar as invasões. Genial, né, cara? Né? Não mostra só o caráter do cara, mostra que ele não é tão burro assim. Se a gente legalizar, não é crime. Aí não é invasão. Você vai lembrar que o Bolsonaro, que era muito, né, próximo a garimpeiros, liberou o garimpo ilegal aqui no país, né, com uso de mercúrio, invasão de terras, né, protegidas, áreas ambientais, áreas de proteção de índios, né? O garimpo tava tomando conta, cara. Verdadeiras milícias eram montadas para sustentar o esquema do garimpo e o Bolsonaro achou legal. Muito garimpeiro comprando fuzil aí para dar tiro em índio, cara. E isso foi visto aí, foi gravado, né, pelos próprios indígenas, né? Ataques desse tipo aí, ataques absurdos. Então o Bolsonaro promoveu a ideia do confronto, né, com ativistas ambientais, lideranças indígenas ou lideranças de proteção ao meio ambiente, né? Cara, era um verdadeiro ódio do Bolsonaro contra esses povos. Enquanto isso, o Ricardo Salles chefiava todo o tráfico de madeira, e tenho certeza, né, de outros ilícitos também, né? E Mourão e Damares simplesmente comandavam o extermínio de indígenas, né? Ou como eu disse, né, cara, tentei várias vezes falar sobre isso, né, quando você observava que muitas lideranças e muitos ativistas, né, eram mortos, eram executados durante o governo Bolsonaro,
É que a mídia não falava muito disso, porque tinha outras polêmicas para debater, não era interessante para eles, porque parte da mídia é controlada pelo agronegócio, que eram os autores, os interessados no extermínio dessas pessoas, né? E a gente não fala porque não se interessa, como eu disse desde o início, não se interessa em meio ambiente, né? Não se interessa no que está acontecendo. E aí era fácil para eles controlar os números, controlar as informações, né? No comando da Polícia Federal, no comando da PRF, no comando do Exército. Então era fácil controlar todos os dados. E isso também fazia parte da conspiração. Então, cara, foi uma verdadeira, né, prática de extermínio de ativistas e lideranças ambientais, assim como líderes indígenas. Não só líderes, né? O povo indígena passou a ser exterminado sistematicamente. Isso aconteceu durante todo o governo Bolsonaro. Foi um verdadeiro massacre contra índios. E já como é um povo, né, que ganha certo destaque em relação à população, você pode considerar esse massacre como um verdadeiro genocídio contra esses povos originários. E aí você vai ver que sem fiscalização, sem a imprensa poder observar o que estava acontecendo, porque não tinha segurança, né? Só você observar o que aconteceu com o Dom Felipe lá, né? E o Bruno Pereira, né? O Bruno Pereira que trabalhava na FUNAI, ajudando a fiscalizar e proteger comunidades indígenas, né? Ele saiu da FUNAI quando o governo Bolsonaro assume, a pasta estava sob a influência do Moro na época, depois passou para Damares, depois, né, ganhou uma simulada independência, né? O Bruno Pereira sai e se junta, né, a esse Dom Felipe, jornalista, né, internacional, né, para tentar combater, né, esses crimes ambientais, né, divulgando, né, tornando públicos os crimes, e foram mortos, né, entre tantas outras lideranças e tantos outros ativistas ambientais. Então a imprensa não tinha liberdade para fazer o seu trabalho e ajudar na fiscalização, né? Já não tinha fiscalização oficial, você não tinha uma imprensa ativa e interessada, né, e nem com segurança para agir, e você tinha o governo controlando todos os dados. Então a operação, de certa forma, Bolsonaro contra o meio ambiente foi um sucesso, galera. E o resultado é o que a gente viu hoje, o que a gente está vendo agora: morte e destruição. Um dos períodos de maior, né, desmatamento da história do país, cara. E se não tem, né, os dados que comprovem isso, é porque eles guardaram, eles esconderam os dados, com sigilo, censura, ocultação, né, mortes, cara, mataram muita gente. Você acha que o que fizeram em Manaus, quando deixaram faltar oxigênio na época da pandemia, né, foi por acaso? Não, cara, fazia parte do programa de extermínio, né, de povos originários daquela área, tá? Então a ideia era matar mesmo, deixar os índios isolados, sem assistência médica, né, sem o mínimo, né, de dignidade ali, com comida, abrigo, né? Tudo isso foi programado pelo governo Bolsonaro, foi intencional, e o resultado tá aí, cara. Essas imagens chocantes, né, de como está a situação dos Yanomamis, né, em algumas comunidades indígenas lá. Desnutrição total, matar uma pessoa, né, de fome, né, eu acho que é mais cruel do que os assassinatos cometidos por esse governo. As execuções, né, vindas de garimpeiros, né, vinda do agronegócio, de grileiros e traficantes, né, eram sim chocantes, mas as execuções, né, por fome, cara, é revoltante, cara. E, cara, eu não sei, é por isso que me indigna, né, querer falar sobre esses assuntos, querer abordar e não fazer da forma correta, porque, cara, é muita coisa, sabe? Galera, a gente tem muito pra conversar, muito pra debater. Tem muito detalhe que eu não consegui me lembrar aqui, né? Tem muita coisa que falta pra você entender o contexto geral, mas se você percebeu o que eu quis dizer, não foi sem querer, não é só consequência de um governo incompetente, não é só, né, uma questão de ser mau caráter, o burro. Foi planejado, cara. O massacre de indígenas, a execução de lideranças ambientais, né, a sabotagem dos órgãos de fiscalização, né, a exaltação do agronegócio, né, a atuação dos ministros, foi tudo planejado, galera. Tudo planejado para ter esse resultado que a gente vai começar, talvez, a observar agora.